Oi, pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso bloco 11, lembrando que semana passada eu enviei um vídeo para vocês sobre as primeiras questões do bloco 11, e este vídeo de hoje a gente vai falar sobre as últimas questões do bloco. Nessas últimas questões, vocês precisam, além de interpretar o texto, então a gente fica naquele mesmo pensamento de ler com atenção, reler se for necessário. Se tiver uma palavra que vocês não conheçam, pesquisar essa palavra, tá? Mas algumas questões, elas têm um assunto bem específico. Uma delas fala sobre linguagem, que seria a linguagem formal e a informal. E como eu posso reconhecer isso? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que podemos nos comunicar de várias formas. E é através dessas formas que a gente vai ter como reconhecer o que é uma linguagem formal, que vamos entender essa linguagem formal como aquela linguagem que tem uma expressão, né, mais alinhada, mais respeitosa com a norma culta, com a gramática. Então, a gente não vai ter, por exemplo, gírias, nós não vamos ter, por exemplo, abreviações. Já a linguagem informal, nós vamos ter uma liberdade maior. Então, a gente vai poder usar justamente as gírias e as abreviações. Então, quando a gente usa a linguagem informal, geralmente a gente faz essa escolha em ambientes que exijam formalidade, ambientes mais sérios, ambientes mais que possam prever, né, uma seriedade, né, maior. Então, você falar com a diretora da escola, com a coordenadora, você falar com uma pessoa que você não conhece ou alguém mais velho, indica um respeito maior, um cuidado maior com a forma como nos comunicamos. Já a linguagem informal, ela é escolhida principalmente para situações em que a gente tem essa liberdade. Então, com amigos, ou então com parentes que a gente tem uma intimidade maior. Então, a gente tem essa liberdade de usar gírias, usar abreviações, ok? Então, para responder a questão sobre linguagem, pensem um pouquinho, inclusive nos exemplos que estão aqui do lado. A gente tem uma versão em linguagem formal e em seguida a gente tem uma versão em linguagem informal. Perceba que é justamente o uso da abreviação que faz com que a segunda opção seja informal. Uma outra questão que há também nesse finalzinho do bloco 11 é sobre como nós identificamos a organização do enredo, ou seja, da história que está sendo contada em um determinado texto, em uma narrativa. Para isso, a gente precisa entender que a construção de um enredo ela é organizada a partir de um conflito inicial, ou seja, é aquela primeira ação que dá um impulso, que inicia a história. Toda história que a gente está narrando, né, toda história narrativa, ela tem uma problemática inicial, até para justificar por que a gente está contando aquela história. Em seguida, que a gente conhece essa problemática inicial, que a gente chama de conflito inicial, vem as complicações. Então, é o desdobramento, é o que acontece depois na história, quais são os novos problemas a partir desse conflito inicial que acabam acontecendo. Em seguida, nós temos o clímax, que é aquele ponto de maior tensão, tipo, dali ou termina a história ou o problema vai ficar ainda maior. E em seguida, já que a gente teve o momento de maior tensão, a gente vem para o desfecho, que é o momento em que finaliza a história. Vocês, para responder essa questão que está no bloco de vocês, vocês não precisam necessariamente dizer o que é conflito, o que é complicação, o que é clímax ou o que é desfecho. Vocês precisam entender qual ação vem antes da outra. Então, como essa história foi organizada, qual foi a linha de ações, a linha temporal de ações que essa história foi organizada. Claro que é interessante que a gente também saiba como é que esse enredo se divide, que inclusive tem um lembrete aqui do lado sobre isso. Mas, para responder essa questão, leiam com atenção e identifiquem a ordem das ações que aconteceram na história.